lá, vamos entender como que é a casa 4 em Áries, né? Quais são os vínculos e como que forma a estrutura de casa 4 em Áries. A casa 4 em Áries, a estrutura familiar pediu independência e autonomia para essa criança. Então, é aquela criança que rápido, cedo na infância, os pais já querem que ela tome a frente das coisas, que ela faça por ela. Agora você escolhe sua roupa, vai lá e decide, sabe? Que os pais já vão impulsionando. Claro, na forma mais fluida, esse pai, essa mãe vai ser essa pessoa que diz, não, olha, agora você vai lá e escolhe a sua roupa, decide o que você quer vestir, você vai arrumar a sua cama, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Numa forma mais desafiadora, pode ser que seja uma negligência desses pais, e justamente essa negligência força essa criança a ser independente e autônoma muito cedo. Então, pode ter sido vivenciada de uma forma mais amorosa e menos, né? Aí a gente vai ter que ver outras partes do mapa. Mas, no geral, essa criança vivencia a necessidade de independência muito cedo. Outra questão desafiadora de Áries na 4 é, de repente, pais agressivos, violência em casa. Isso são coisas que podem acontecer com essa casa 4 em Áries, né? A segurança emocional vem da autoafirmação. Então, essa pessoa, ela desenvolve segurança emocional quando ela se autoafirma. Ela tem que buscar essa estrutura em si, né? Ela está desenvolvendo essa formação dessa autoafirmação. Em touro, a estrutura familiar foi sólida e firme. Aqui já são aquelas pessoas que normalmente têm uma ligação forte com os pais, que de repente os pais passaram por questões financeiras, mas sempre procuraram garantir tudo o que precisava, né? Não tinha ali uma falta, uma escassez, porque os pais buscavam essa segurança, prezavam muito por essa segurança, né? Então, tem esse lado aí também. Um lado desafiador, pode ser que esses pais tenham passado muito essa necessidade de, olha, tem que buscar dinheiro, tem que buscar estrutura material, e tenham deixado de lado a questão afetiva. Então, em touro, a segurança emocional vem do sentimento de pertencimento, né? Essa criança, ela teve essa estrutura muito sólida, ela lembra daquele passado, daquela família reunida, daquela pessoa que tinha, né, muitos parentes ali e todo mundo muito junto, ou então ela tem essa carência em função de pais que focaram muito na parte mais material, né, e deixaram de lado essa parte emocional. De qualquer forma, a segurança dela vem desse pertencer, desse fazer parte de um núcleo familiar. Em Gêmeos, a gente tem a estrutura familiar que pediu aprendizado, né? Vamos lá, pode ser de um jeito mais fluido, aquela família que incentivou os estudos, que buscou colocar nas melhores escolas, nos melhores cursos, pais que possibilitaram muitos aprendizados, ou pode ter sido aquela família que cobrou, exigiu notas excelentes, nada mínimo abaixo de 10, nada que fosse assim, que se essa criança tirasse nota baixa, ela passava por xingamento e vai ficar de castigo, isso e aquilo. Então teve uma cobrança ali. Pode ter sido um desafio dessa casa 4 em Gêmeos, né? A segurança emocional vem da expressão pessoal. Então, essa pessoa, ela tem uma necessidade de trabalhar essa comunicação e essa interação. E é bem comum, por a casa 4 tratar do nosso emocional, que essa pessoa se sinta instável emocionalmente. Porque ela tem a sensação de que ela não entende o que acontece. Primeiro porque ela tenta racionalizar o emocional dela, né? Então, ela traz um signo de ar para cá, que é uma casa de água, que a gente não consegue explicar racionalmente. E segundo, porque ela sente que ela tem várias coisas ali, ela é muito múltipla no que ela sente. Mas, na verdade, ela tem realmente uma expressão desse emocional que é bastante múltipla, né? Que não é uma coisa só, ela consegue sentir raiva e se sentir feliz depois, e se sentir motivada e dali a pouco não querer mais nada. Então, ela tem essa multiplicidade geminiana nessa parte emocional, né? Câncer, a estrutura familiar
foi de vínculos emocionais profundos, né? Então, canceriano e canceriano de casa 4 tem um vínculo emocional profundo com essa família, né? Com essas raízes, com a questão da ancestralidade também, tem muita conexão, né? E a segurança emocional vem do cuidado e do afeto. Essa pessoa precisa dessa atenção, desse cuidado, desse acolhimento também. Numa forma mais fluida, essa conexão pode ter sido de uma família, como eu disse ali, muito unida, né? Meio parecido com um touro, assim, muito unida, muito fortificada, muito próximos todo mundo, né? Ou pode ter sido que essa família tenha gerado inseguranças muito profundas, né? Que a pessoa tenha uma desconfiança dela, uma insegurança com as capacidades dela, em função de crenças que ela vem carregando aí de família. Leão, a estrutura familiar teve um grande destaque, né? Então, assim, leão, é bem comum até a gente ver leão na casa 4 como aquela criança que foi desejada, a gravidez que foi planejada, a criança que foi filha única e teve o centro das atenções. De alguma forma, ela teve um destaque ali na família, né? Pode ter sido de uma forma boa ou de uma forma ruim. Pode ter sido, por exemplo, aqueles pais que querem controlar o filho de todas as maneiras, né? Mas de alguma forma ela tem esse vínculo muito forte também com essa família. E a segurança emocional vem do autoconhecimento, porque a gente tem o sol, a gente tem leão aqui nessa casa, né? Lembrem que o regente de leão é o sol, ou seja, ela tá num processo de entender, de iluminar as emoções dela. Ela está num processo de olhar para essas raízes, para essas questões emocionais profundas, de entender com profundidade o que ela sente, né? Então, a gente tem aí um processo de autoconhecimento para acontecer. Virgem, a estrutura familiar pediu ordem e regras claras, lembra do que a gente falou? E a segurança emocional vem da disciplina. Então, essa pessoa, ela sente que o emocional dela se abala quando ela tá em meio à desordem. Ela fica emocionalmente instável quando a coisa não tá organizada. Isso para Lua em Virgem também. Isso para quem tem câncer na 6. Lembra que eu falei da questão de onde está câncer? Também vai refletir um pouquinho disso. Por quê? Porque a pessoa precisa de ordem ali na rotina dela, na organização, do dia a dia. É isso que traz segurança emocional para ela. Quando a coisa foge do controle, não precisa nem ser aquela ordem ali de botar, sei lá, os potinhos um dentro do outro, que nem eu falei numa live esses dias, ou de ter a casa eternamente limpa. Não nesse sentido, mas ela precisa saber do que ela tem dentro de casa, dos horários dela, saber que está tudo bem definido. Isso passa segurança para ela. Aí, claro, o desafio pode ser realmente uma pessoa que fica excessiva com a questão de organização, de limpeza, de nada pode fugir do meu controle, né? Pode ser um desafio dessa casa 4. Libra, a estrutura familiar pediu compreensão e dedicação, né? Então, Libra na 4, Lua em Libra, muitas vezes essas crianças foram aquelas crianças que eram as que apaziguavam, num lado mais desafiador, tinha pais que brigavam muito conflito dentro de casa, e era essa criança que tinha que estar ali compreendendo, né, fazendo o papel que deveria ser do adulto. E aí a gente tem uma inversão de valores aí, ou então essa criança é aquela que vai ter outras crianças próximas e ela compartilha os brinquedos, e ela troca, ela gosta dessa troca, né? E a segurança emocional vem do equilíbrio do eu e do outro, porque ela se perde muito nesse outro também. O emocional dela tá muito misturado com o emocional do outro. Escorpião. Escorpião, a estrutura familiar foi de emoções intensas e drásticas, né? Escorpião na 4, a gente fala assim, ó, que é complicado, porque a criança já vivencia cedo coisas bem drásticas, coisas bem intensas, né? Então, a segurança emocional dela vem da autotransformação. Ela precisa lidar com essas questões que ela vivenciou em um nível mais profundo, né? Ela vai precisar passar por um autoconhecimento,
uma intensidade desse aprofundamento em si mesmo, para ela transformar essas questões e conseguir estruturar melhor a vida dela lá na 10 com o touro, né? Conseguir dar uma firmeza maior para as coisas. Porque essa raiz dela foi muito intensa, foi muito profunda, colocou ela em emoções bastante intensas também. Sagitário, a estrutura familiar foi expansiva e reflexiva, né? Então, por um lado, a gente tem aí uma estrutura familiar que possibilitou também muito conhecimento, muita expansão de consciência, né? Pais divertidos, pais que brincavam junto, que levavam as coisas de uma forma mais leve. Ou também é outro indicativo bem grande de pais que não tinham responsabilidades com essa criança, né? Uma criança que se cria assim mais largada, que falta ali um olhar mais atencioso, né? Porque Sagitário, na via desafiadora, ele tem muito essa questão da irresponsabilidade. Então, é complicado, né? Com essa estrutura familiar aqui, quando vai para esse lado mais desafiador de casa 4, normalmente, ou o pai que não foi presente, né? A criança passou um bom período sem saber do pai, sem ter contato com o pai, com a mãe, tem essas questões, né? E a segurança emocional vem da expansão de consciência. Então, ela está com um signo de sabedoria, de conhecimento na casa 4. Ela está descobrindo essas raízes emocionais dela. Ela está num processo de se autoconhecer. Capricórnio, a estrutura familiar pediu amadurecimento cedo. Então, assim, aqui também, essa criança precisou amadurecer cedo, assumir responsabilidade cedo, né? E isso, de uma forma desafiadora, pode ter representado perdas, pode ser que é aquela criança que ela tem que, de alguma forma, assumir a responsabilidade por um irmão, por alguém próximo, ela tem pais complicados e ela precisa tomar a frente das coisas, né? Então, uma criança que amadurece cedo. A segurança emocional vem de se autoacolher, porque muitas vezes quem tem casa 4 em Capricórnio não teve esse acolhimento do adulto. Ela precisou amadurecer cedo. E aí é interessante a gente ver os opostos complementares que a gente estudou no módulo passado, né? Quando a gente olha para a casa 10 dessa pessoa, ela leva câncer. Então, essa nutrição que ela não teve ali na 4, ela tenta acolher todo mundo externamente, no trabalho, na vida social dela. E claro que isso pode trazer desafios bem grandes, né? Ela tentar suprir essa carência emocional doando muito para o outro, né? Então, isso é um ponto a ficar atento. Aquário, a estrutura familiar foi fora do padrão. Também dá pra gente pensar numa família super good vibes, né? Colocou essa criança em contato com diversas religiões, diversas percepções, tudo muito legal, beleza. Mas também dá pra pensar naquela família que pode ter negligenciado, pode ter sido uma família sem padrão nenhum para nada, essa criança ficou muito perdida, desorientada. Já vi muito mapa de casa 4 em Aquário, que a família tirava totalmente a liberdade dessa pessoa, né? E aí a gente pensa assim, como assim? Mas Aquário é a liberdade, é o entusiasmo, é aquela coisa de buscar, né, a autonomia, respeitar o indivíduo. Mas aí que tá, se tem desafios envolvendo essa energia aquariana, o que acontece é exatamente o contrário, né? Já vi luas em Aquário também, que os pais eram extremamente controladores, limitavam a expressão dessa criança, limitavam a autonomia, tinha limites do que podia, do que não podia, tinha muitos tabus envolvidos nessa relação, porque tem desafio de Aquário, né? E aí, o que essa criança precisa como segurança emocional? A segurança emocional vem de aprender com as mudanças. Então, ela tem esse aprendizado de saber olhar para fora, enxergar que podem existir coisas diferentes, que ela pode vivenciar outra percepção, que ela pode fazer diferente, que ela pode entender que os pais dela eram daquela forma, mas ela pode fazer diferente. Então, ela está nesse processo de aceitação da individualidade dela,
né? De aceitação do ser eu, do meu jeito, por mais original, estranho, esquisito que possa parecer, mas ser eu mesma, né? Muitas vezes essa casa 4 tem dificuldade de olhar para dentro. Peixes. Peixes, a estrutura familiar pediu doação e conexão. Aqui também tem uma outra questão que é bem complicada, que é quando essa criança assume praticamente a responsabilidade pelos pais, por entender os problemas do pai, por, sabe, aquele contexto familiar bem disfuncional, em que, de repente, a mãe tem algum problema sério de saúde, tem algum problema sério com dependência de alguma coisa, e essa criança tem que fazer aquele papel totalmente empático, de entender, de compreender, de evitar ao máximo dar problema, quando é ela que precisa ser cuidada, né? E não ela cuidar da mãe, é a mãe que tem o papel de cuidar dela. A Karen falou disso, né, na live que a gente fez sobre astrologia e processo terapêutico, que existe funções dentro desse lar. Então, os pais nos cuidam, não é nossa função cuidar dos pais, né? Claro que a gente também tem essa empatia, mas entende que quando isso se inverte totalmente, essa criança não foi cuidada. Ela teve que cuidar naquele lar. E isso pode ser muito complicado. Quando a gente tem de um lado mais fluido, já vi muitas mamães aí de casa 4 em peixes, que é aquela mãe que vai fazer lá as orações, os mantras, e coloca essa criança rodeada de cristais, e vê a energia da criança, e faz o mapa astral da criança. Tem isso também, né? Então, tem esse lado fluido também. Mas a segurança emocional vem do quê? Vem do desenvolvimento da espiritualidade e da introspecção para a expansão. Então, essa pessoa, ela tem que voltar para si, ela tem que voltar para o espiritual dela, para uma interiorização maior, se permitir olhar para si, né? Isso é uma questão também, porque ela tem uma sensibilidade muito grande, ela tem uma ligação muito forte com essa sensibilidade, mas muitas vezes ela não se permite olhar para esse nível todo de intensidade emocional que ela tem, de conexão que ela tem, né? Porque o tempo todo, a infância e todos os acontecimentos levaram ela a se bloquear nesse sentido. Então aqui a gente tem um mar aberto para descobrir,